Boa noite, pessoal. Recebi uma mensagem lá no fórum sobre o teorema da dedução. Deixa eu encontrar aqui esse rapazinho aqui, que a gente viu aqui na aula de axiomatização. Então, o teorema da dedução, se gama e A, aliás, gama e a união desses dois caras, ele vai conseguir deduzir B se e somente se o gama consegue deduzir A implica B. É isso que o teorema da dedução está dizendo. Tem a ida e a volta, né? Se isso aqui acontece, então isso acontece. E a volta é se isso aqui acontece, então isso aqui acontece. Bom, então assim, eu não sei direito se a dúvida de vocês pode estar no teorema da dedução aqui, ou pode ser nesse outro cara aqui. Deixa eu mostrar. Ai, negócio errado. Pode ser que seja aqui, nesse carinha aqui, que é o teorema da dedução, mas dentro do contexto de consequência lógica. Então, eu vou relembrar outros conceitos para vocês. Esse aqui, gente, quer dizer o seguinte. Abriu. Deixa eu fechar aqui. Bom, se B é consequência lógica de gama e A, se somente se o A implica B é consequência lógica de gama, certo? Tem a ida e tem a volta. A ida e a volta. Aí eu quero lembrar para vocês que isso aqui a gente fez na aula do dia 11 de março, tá? Aí eu não sei se vocês estão com dúvida aqui, né? Na sala vocês disseram que não tinham, pode ser que depois apareceu, né? Não sei. E pode ser isso que está pegando para vocês entenderem o teorema da dedução no conceito de sistemas dedutivos. Então eu vou supor que não é isso, né? Vou explicar como se vocês tivessem de fato entendido isso daqui. Mas se vocês não entenderam isso daqui, aqui está no slide a explicação da ida e da volta. Se vocês não entenderam, aí vocês me avisam que eu faço um outro videozinho curto só explicando essa parte aqui, o teorema da dedução no contexto de consequência lógica, certo? Então, só lembrando, isso aqui a gente fez no dia 11 de março, tá aqui a ida e tá aqui a volta, tá? Eu não quero explicar nesse vídeo para não confundir com o outro teorema, apesar de que um tá dentro do outro, e também para não ficar mais longo ainda esse vídeo, né? Quero fazer esses vídeos curtinhos. Então, vamos lá. Certo, só relembrando, então isso daqui nós provamos na aula do dia 11 de março e a gente vai usar nesse teorema da dedução dos sistemas dedutivos. Então, voltando para o nosso teorema da dedução, deixa eu ver aqui. Então, cadê o nosso rapazinho? Tá aqui, pronto. É isso que eu quero mostrar. Vou mostrar a ida e a volta, né? Antes de entrar nesse teorema, eu quero lembrar para vocês de dois outros conceitos. Aí eu fiz logo tudo no quadro, porque é difícil de escrever, né? Então eu fico demorando e tudo, algumas coisas eu tenho que apagar. Então eu copiei logo tudo aqui no quadro para a gente ir conversando, só explicando o que está escrito no quadro, certo? Desculpem aí pela letra, eu tentei até escrever pouco para poder, porque enfim, é difícil escrever com o mouse, mas vamos lá. Então, gente, conceito de corretude de um sistema dedutivo, né? O que é a corretude do sistema dedutivo? O que é que significa dizer que um sistema dedutivo ele é correto? Bom, significa o seguinte, se um certo conjunto consegue deduzir um A, quer dizer que aquele A é consequência lógica daquele conjunto. Isso é a corretude. Eu só deduzo o que é consequência lógica do sistema, tá? É isso que quer dizer um sistema dedutivo ser correto. Eu só consigo deduzir o A se o A for consequência lógica de gama. Beleza? Então eu só deduzo o A se o A for consequência lógica de gama. Essa é a propriedade da corretude. Essa propriedade é o objetivo da nossa próxima aula, da nossa próxima aula virtual, né? É aí que a gente vai provar. Como eu falei para vocês, é uma prova extensa. Eu ainda vou escrever os slides. Aí é muita demonstração, é só demonstração. É uma aula muito delicada, né? Então eu vou tentar fazer com o maior cuidado do mundo para que a gente possa entender essa prova da corretude. Mas aí não adianta, não tem como eu puxar nada hoje sobre isso, porque realmente vocês só vão entender isso lá
na aula que eu vou postar na próxima semana. Então é o seguinte, tem esse conceito da corretude. Se o sistema deduz alguma coisa, é porque essa coisa é consequência lógica desse sistema. Se gama deduz A, é porque A é consequência lógica de gama. A gente vai provar isso na próxima aula. Bom, além da corretude, os sistemas dedutivos eles são complexos. Eles têm a propriedade da completude. O que é que significa essa propriedade da completude? Se um certo A é consequência lógica de gama, então o gama consegue inferir esse A. Tudo que for consequência lógica de gama, o gama vai conseguir inferir, né? Eu estou falando aqui de gama e A, mas é qualquer gama e qualquer A, certo? Qualquer conjunto gama e qualquer fórmula A, né? Então, se um certo A é consequência lógica de gama, pela completude, quer dizer que o gama consegue inferir aquele A, certo? Então, gente, vamos lá. A corretude a gente vai provar na próxima aula. A completude a gente não vai provar nesse curso, certo? Como eu expliquei antes, é uma demonstração mais complexa. Então, enquanto a corretude leva uma aula, a completude leva duas. E nas vezes que eu tentei explicar isso dentro desse curso de graduação de lógica para computação, não foi legal. Aí eu acabei desistindo de passar, certo? Então, essa parte da completude vocês vão ter que só acreditar mesmo, tá? Mas a corretude eu vou provar para vocês na próxima aula. Mas nessa aula de hoje eu quero só que vocês entendam. Quando eu falar isso aqui acontece pela corretude, é por causa dessa propriedade. Isso aqui acontece pela completude, é por causa dessa propriedade. Então, de novo, corretude. Se uma coisa é deduzida a partir de um certo gama, quer dizer que essa coisa A é consequência lógica de gama. Propriedade da corretude. Agora, a propriedade da completude. Se A é consequência lógica de gama, isso quer dizer que gama consegue inferir A. Consequência lógica da completude. Eu consigo inferir tudo que for consequência lógica minha, certo? Corretude e completude. Beleza. Corretude e completude, e além disso, a gente vai usar aqui também esse teorema da dedução de consequência lógica que nós provamos na aula do dia 11 de março, certo? B é consequência lógica de gama e A, se e somente se A implica B for consequência lógica de gama, certo? Nós provamos isso na aula do dia 11 de março, tá aqui no slide a demonstração, mas se você não entendeu isso, me fala que eu faço um vídeo sobre esse cara aqui, tá? Então vamos lá, vamos para o que realmente a gente quer provar. A gente quer provar isso daqui. Pronto. É isso daqui que o pessoal apontou que ficou na dúvida. Esse teorema da dedução dos sistemas dedutivos, né? Se B é inferido a partir de gama e A, se e somente se o A implica B pode ser inferido a partir de gama, tá? É isso que a gente quer mostrar. Se e somente se é ida e volta, tá? Então vamos lá para o quadro. Então vamos lá, corretude, quadro. Ida, B é inferido a partir de... Se B for inferido a partir de gama e A, então A implica B é inferido a partir de gama. É isso que eu quero mostrar. Partindo daqui, certo? Então, suponha que B é inferido a partir de gama em A. Se B é inferido a partir de gama em A, então, pela corretude, nós temos que B é consequência lógica de gama em A. Ora, o que é que diz a corretude? Se eu consigo inferir alguém, esse alguém é consequência lógica minha, certo? Então, se gama em A consegue inferir B, isso significa que B é consequência lógica de gama em A, certo? Pela corretude. Lembra que a corretude a gente vai provar na próxima aula. Pronto. Beleza. Então vamos lá. Eu quero provar isso daqui. Aí eu digo, se eu tenho isso, eu quero chegar aqui. Se B é inferida a partir de gama em A, quer dizer então, pela corretude, que B é consequência lógica de gama em A. Ponto. B é consequência lógica de gama em A. Vamos para o próximo quadro, partir a partir daqui. Se B é consequência lógica de gama em A, então A implica B é consequência lógica de gama. Daqui para cá, de onde é que eu tirei isso?
eu tirei isso do teorema da dedução da consequência lógica. Lembrando, cadê o rapazinho? Tá aqui. Não, esse. Eu tenho que B é consequência lógica de gama em A. Então, o A implica B é consequência lógica de gama. É o teorema da dedução que nós provamos na aula do dia 11 de março. Então, se você não entendeu, tá aqui, né? De novo, a demonstração tá aqui. Se você não entendeu na aula, se você não entendeu nesse slide, me avisa que a gente faz um vídeo sobre esse cara. Voltando lá pro quadro, voltando pro início da explicação. Eu quero provar isso daqui, certo? Aí eu digo, se eu tenho isso, então eu vou ter isso. Se B é inferida a partir de gama em A, então A implica B é inferida a partir de gama. Vamos por partes. Primeiro eu vou começar daqui. Se o B é inferido a partir de gama em A, se B é inferido a partir de gama em A, então, pela corretude, nós temos que o B é consequência lógica de gama em A. Pela propriedade da corretude, se algo é inferido a partir de outra coisa, esse algo é consequência lógica dessa outra coisa. Então, se o B é inferido a partir de gama em A, pela corretude, o B é consequência lógica de gama em A. Próximo quadro começa a partir desse fato aqui. Se B é consequência lógica de gama em A, então A implica B é consequência lógica de gama. De onde é que nós tiramos isso daqui? Nós tiramos isso dessa conversa que nós tivemos na aula passada. Se B é consequência lógica de gama em A, então A implica B é consequência lógica de gama. Isso foi provado na aula passada, certo? Cadê o quadro? Pronto. Se B é consequência lógica de gama em A, então A implica B é consequência lógica de gama pelo teorema da dedução que foi provado na aula passada. Então o próximo quadro vai seguir a partir daqui, ó. A implica B é consequência lógica de gama. Se A implica B é consequência lógica de gama, então A implica B pode ser deduzido a partir de gama, pela completude. O que é que diz a completude? Se A implica B é consequência lógica de gama, então A implica B é deduzido a partir de gama. Conceito da completude. Deixa eu voltar lá no nosso quadro. Completude. Se A é consequência lógica de gama, então A pode ser deduzido a partir de gama. Completude. Vamos lá para o nosso quadro. Se A implica B é consequência lógica de gama, então A implica B pode ser deduzido a partir de gama, pela propriedade da completude, certo? E aí a gente fecha a ida. O que é que a gente queria na ida? Se eu tenho isso, então A implica B é deduzida a partir de gama. Olha só que é justamente onde a gente termina. Cadê? A implica B é deduzido a partir de gama. É justamente onde a gente chega, né? Aí o passo a passo. Se B é deduzido a partir de gama e A, isso quer dizer que B é consequência lógica de gama e A. B é consequência lógica de gama e A pela propriedade da corretude. Se B é consequência lógica de gama e A, então A implica B é consequência lógica de gama, pelo teorema da dedução da consequência lógica que nós provamos na aula do dia 11 de março. Aí, se A implica B é consequência lógica de gama, se A implica B é consequência lógica de gama, então gama consegue deduzir A implica B pela completude. Ele consegue deduzir tudo que for consequência lógica dele. E assim a gente termina a ida, tá? Só, muito importante que vocês entendam essa ida. Se você não está seguro, volta o vídeo, vê lá do começo, porque se você entender a ida bem, a volta vai ser muito tranquila, tá? Eu vou agora para a volta, porque dentro do vídeo mesmo eu já fiz algumas recapitulações, né? Então eu acho que é ok voltar no vídeo e ver de novo, e aí eu vou logo aqui para a parte da volta. A volta, lembra que o teorema é esse daqui que a gente quer provar, olha só. Esse foi o objeto da dúvida que vocês postaram lá no fórum. Isso daqui, se somente se isso daqui. Nós provamos a ida. Se eu tenho isso, então eu tenho isso. Agora nós vamos provar a volta. Essas pausas, lembra que é quando eu estou bebendo água, tá? Não dá tempo de fazer edição no vídeo. Bom, e a volta é, se eu tenho isso, então eu vou ter isso daqui, tá? Então, se eu tenho
gama deduzindo A implica B, então gama e A conseguem deduzir B. É isso que eu quero provar. A volta. Vamos lá no nosso quadro. Então, se A implica B é deduzido a partir de gama, então eu quero mostrar que o B é deduzido a partir de gama e A. Então vamos lá. Se A implica B é deduzido a partir de gama, então A implica B é consequência lógica de gama, pela corretude, pela propriedade da corretude dos sistemas dedutivos. Se A implica B é deduzido a partir de gama, então A implica B é consequência lógica de gama, porque os sistemas dedutivos eles são corretos. Tudo que eles deduzem é consequência lógica deles, tá? Então, se gama deduz A implica B, é porque A implica B é consequência lógica de gama, pela propriedade da corretude. O próximo quadro começa a partir daqui, ó. A implica B é consequência lógica de gama. Se A implica B é consequência lógica de gama, isso significa que B é consequência lógica de gama união A. Onde é que eu tirei isso? Do teorema da dedução da consequência lógica, certo? Olha só, se A implica B é consequência lógica de gama, então B é consequência lógica de gama e A. Cadê o nosso slide que fala sobre isso? Aqui eu acho, pronto. Se A implica B é consequência lógica de gama, então B é consequência lógica de gama e A. Isso aqui é um se somente se. É ida e volta. Se você tem isso, então você tem isso, tá bom? Lembra, isso aqui foi provado na aula do dia 11 de março, certo? Mas se você tiver dúvida, eu posso fazer um vídeo para relembrar essa demonstração. Então vamos lá, voltando para o quadro. Se A implica B é consequência lógica de gama, então B é consequência lógica de gama e A. Por esse teorema. Tá. Se B é consequência lógica de gama e A, então B é inferido a partir de gama e A, pela completude. O que é que diz a completude? Voltando lá para o nosso primeiro quadro. Completude diz, se A é consequência lógica de gama, então gama consegue inferir A. Propriedade da completude. Se B é consequência lógica de gama e A, é porque gama e A conseguem inferir B. Gama e A conseguem inferir B pela completude. Se B é consequência lógica disso, isso consegue inferir B pela completude dos sistemas dedutivos. O que é que eu queria mostrar? Aqui a volta. Se eu tenho isso, se A implica B é inferida a partir de gama, isso quer dizer que B é inferida a partir de gama e A. Certo? É isso que eu quero mostrar. Aí o que é que eu disse? Olha, se A implica B é inferida a partir de gama, isso quer dizer que A implica B é consequência lógica de gama, pela propriedade da corretude. A implica B é consequência lógica de gama. Mas se A implica B é consequência lógica de gama, quer dizer que B é consequência lógica de gama e A, pelo teorema da dedução da consequência lógica, aquele teorema que foi provado na aula do dia 11 de março. Se B é consequência lógica de gama e A, então, o B tem que ser inferido a partir de gama e A, pela completude. Se B é consequência lógica disso, então isso tem que ser capaz de inferir B. E é justamente o que eu queria mostrar, né? Que o B era inferido por gama e A. B inferido por gama e A, certo? Então, pessoal, isso foi a prova. A volta eu já repeti menos, né? Porque, como eu disse para vocês, se vocês entenderam a ida bem, vocês vão entender a volta tranquilo. Então, só vê a parte da volta se você tiver entendido bem a parte da ida. Fica batendo. Aí você, não, ok, entendi bem a ida. Aí você vê a volta. Aí a volta vai ser bem mais tranquilo, tá? Gente, eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui do teorema da dedução no que se aplica aos sistemas dedutivos. O que é que eu acho que pode ter de gargalo ainda nesse entendimento? Esse outro teorema, que foi o que a gente provou na sala de aula, certo? E que a gente usa tanto na ida quanto na volta. Tá bom? Aí, se vocês tiverem problema quanto a esse entendimento, me avisem, que aí eu faço um vídeo só para explicar esse cara aqui de novo, tá? Lembrando que a gente fez na aula, na sala de aula no dia 11 de março, certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês
vocês tenham entendido essa dúvida que foi levantada lá no fórum. Se vocês tiverem outras dúvidas sobre outras aulas, avisem que eu tento fazer outros videozinhos curtos sobre essas dúvidas. Eu vou tentar fazer esses vídeos mais longos sobre a aula inteira e fazer vídeos mais pontuais sobre as dúvidas que vocês venham a ter, tá bom? Lembrando, a gente tem uma lista para entregar no dia 24, né? Vulgo dia 24, vulgo próxima terça. A entrega você faz na mão, tira foto no celular, foto visível, por favor. Pega essa foto e manda lá no Cigar. Dá para entregar até meia-noite, certo? Do dia 24. Aí no dia 31, uma semana depois, já tem a entrega da segunda lista que eu passei hoje, tá? Eu vou tentar agora toda semana vocês terem uma lista para entregar. E aí vocês lembrem que tem a Yasmin à disposição para tirar dúvida. Vocês podem mandar também dúvidas lá no fórum, ou e-mail. Enfim, a gente vai tentar suprir essa necessidade da melhor forma possível, tá bom? E no mais, gente, cuidem-se, né? Vocês estão vendo os noticiários. Ao que tudo indica, aqui no Brasil esse problema vai ser até pior do que está sendo na Itália. Então, cuidem-se, tentem conscientizar o máximo de pessoas possíveis para não sair de casa, só em caso de extrema necessidade. Não deixem, assim, sejam chatos mesmo com relação aos idosos, não deixem eles sair de jeito nenhum. Conscientizem os colegas, os amigos da cidade, e cuidem-se, né? Com relação a vocês mesmos, de lavarem as mãos, de evitar levar a mão à boca, aos olhos, tá sempre lavando álcool em gel quando tiver, higienizar celular, que é uma coisa que a gente mexe muito, passa de um para outro dentro de casa. E enfim, gente, e cuidem também da saúde mental, né? Nesse momento vai ficar, com o passar das semanas, vai ficar cada vez mais complicado. Então procurem aí fazer exercício dentro de casa, conversar, marcar hangouts com os colegas para estudar, para conversar bobagem, dar umas risadas, enfim, né? Vamos tentar manter uma rotina de estudos, que isso ajuda a ocupar a mente nesse momento. E é isso, gente. Boa sorte aí para todos nós. No que tiverem de dúvidas, só entrar em contato. Abraço e boa noite. Abraço à distância, a propósito.